Shabbat Shalom a todos, uma boa noite. Shalom. Sejam muito bem-vindos, que o Senhor os abençoe de uma forma sobrenatural, que venha realmente a multiplicar em bênçãos sobre a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês, tudo aquilo que vocês têm em sonho e em desejo para ser realizado, que venha o tempo da abundância sobre a vida de vocês. E a você que está nos assistindo aí no nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo, que o Senhor também abençoe grandemente a tua casa, a tua vida, para que cada vez mais você seja um colhedor de frutos sem dimensão, né? Bastante em abundância, ok? E hoje nossa palavra, o Senhor nos está colocando por o justo juiz, a ressurreição e a libertação final. E nesse ponto ele nos traz duas reflexões que nós podemos pegar em Mateus 7, 1 e 2, né? Que não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido vos tornarão a medir. E Provérbios 13, 1, o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Amém. Ok, pessoal? Amém? Vamos lá, pessoal, recados, deixe seu like no nosso vídeo para alcançar mais pessoas, aquelas coisas que vocês já conhecem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, desse ladinho, acho, né, que aparece para vocês aí no vídeo. Então ajude, né, ajude-nos nesse sentido, levar a palavra, afinal de contas você também é um evangelista, e também tem esse chamado de Deus para a tua vida, de levar o Evangelho, né? E nada melhor do que compartilhar um vídeo de esperança, um vídeo realmente de amor. E hoje tem uma palavra fantástica de orientações para todos nós aí, que realmente, na verdade essa palavra já está escrita há mais de 15, 20 dias, né? Deus já vem preparando ela para hoje, digamos assim. E nesse caminho ele foi mostrando muitas coisas nesse caminho. Então eu vou tentar dar uma compactada para vocês aí, para que vocês possam, a partir daí, deixar Deus usar vocês. Ok? Nossa porção de hoje é Shoftim, né, que significa juízes, que vai de Deuteronômio 16, 18 até 21, 9, João capítulo 11, Isaías 51, 12 a 52, 12. Shoftim significa juízes, né? Façam para vocês juízes. E também tem o Shotrim, que significa os guardas, né? Naquela época, digamos assim, só para dar uma explicação para vocês, Deus estava preocupado com o comportamento da nação de Israel. Mesma coisa que nós temos hoje aí, uma preocupação com o comportamento da juventude, de algumas ideologias, algumas filosofias, que vem tornado uma vida saudável, uma vida realmente como é que se diz, de estabilidade que tínhamos todos nós, né? De repente entramos num olho de furacão, ao percebemos coisas sendo transformadas, sendo mudadas, a justiça de homens, a justiça de Deus já não sendo mais respeitada, a própria palavra de Deus praticamente sendo abandonada em muitos lugares, né? Muitos ostentam até o crucifixo, digamos assim, mas na realidade não atuam sob o manto do Senhor, e sim pela ideologia de homens, né? Basta ver, para quem acompanha o nosso dia a dia aí da política e tudo mais, lá no próprio citação lá da justiça, né? Tem um crucifixo enorme lá, mas ninguém se sujeita a Cristo, onde a política lá vale mais a vontade do ministro do que realmente seguir a própria lei aprovada pelos homens.
Então já fica aí também esse momento de conturbação que o planeta passa, não só um, mas o planeta inteiro passa, ok? Então, só que hoje Deus vem plantar aquela semente de que você tem que começar a olhar, em vez do mundo, começar a olhar para si. Então, os juízes vêm nos trazer a sermos juízes de nós mesmos, para não julgarmos os outros na mesma forma como nós mesmos julgamos eles. Porque se nós, o próprio Senhor nos ensina, se nós julgássemos a nós mesmos com a mesma velocidade, rapidez e intensidade que nós julgamos os outros, nós jamais teríamos a capacidade de nos julgar. Seremos sempre condenados. Mas a gente sempre olha o erro do outro, nunca a si próprio. E os Chotrim, né, que seriam os guardas, como temos policiado as nossas próprias atitudes. Porque muitas vezes, tipo, ninguém tá vendo, né? Sabe aquela, tipo, ninguém tá vendo, então faz isso. Ninguém vê mesmo, tal, ninguém vai prestar atenção, deixa para lá e tal. E nós mesmos precisamos aprender a ser guardas de nós mesmos, ou seja, aquele que vigia, aquele que vai cumprir a lei, cumprir realmente aquilo que o Senhor já determinou para a sua vida. Se o Senhor te determinou uma promessa e você não foi atrás, por quê? Porque você não foi guarda de si próprio, não cumpriu a lei, não cumpriu a regra. Mas era uma profecia, mas toda a profecia tem que ser baseada em cima de uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é fiel e justa, né? Como está escrito lá em Hebreus 4:12, né? Ela é viva e eficaz. Ok? O nosso objetivo é Cristo sendo a verdadeira balança da justiça, não está em nosso exterior, mas no meio de nós. Muitos buscam Cristo em vários lugares, seja num ornamento de parede, seja num pingente, seja tudo na parte exterior. Mas quando na grande verdade, e se nós estudarmos justamente quando está formando o tabernáculo, o próprio Deus falou: eu habitarei no meio de vós. No meio de nós, interiormente, é um coração. E é o que nos une como uma congregação. São os nossos corações. O quanto nós realmente estamos dispostos a viver esse tempo de Cristo. E uma das coisas que me fez, como eu falei nesse tempo todo, que eu fui convidado a participar de alguns eventos, o Senhor mesmo me levou o pessoal lá estava denominando de célula, né? Outros dão outros nomes, que é discipulado, capacitação, enfim. Essas reuniões que se fazem em casa, onde o ministro vai lá, leva uma palavra, alguma coisa, faz alguns estudos de Bíblia, esse tipo de coisa, né? A maioria chama de célula, né? Na boa, sem problema nenhum. Eu fui convidado a participar, achei isso também, tudo bem, vamos lá dar uma olhada, já que o senhor está nos chamando para esse tempo. Então vamos lá. Fui lá olhar do que se tratava e tudo mais. Interessante, faz os seus louvorzinhos e tudo mais, uma boa lá e tal. Adoram o Senhor, realmente e tal. Mas, sabe quando falta algo? A coisa não flui. A coisa, para quem tem essa intimidade com Deus, digamos assim, eu presenciei muito mais algo emocional do que realmente um foco. E aí eu fiquei perguntando ao Senhor do porquê que tinha que ir naquele lugar, por que eu tinha que ficar observando. Bom, enfim, quem me conhece já sabe que eu faço um monte de pergunta aí. Porque eu quero aprender.
justamente no livro de Provérbios, como ele mesmo colocou, o filho sábio, ele quer aprender. E toda a repreensão que ele toma, aquele negócio, ele toma para si, não como mágoa, mas tipo, eu posso fazer melhor. Eu posso me capacitar, não para me agradar, mas para agradar Deus. Enquanto tem outros que apontam dedos, ficam ranzinzas, saem discutindo, não volto nunca mais lá, e aquela coisa toda, a gente já sabe, só fica murmurando e resmungando, né? E esse aí nada mais é que aquilo que o próprio Senhor mesmo já determinou que significa, né? No próprio livro de Provérbios 13, né? Que é o escarnecedor, né? E aí justamente nós temos que pensar, eu sou sábio ou eu sou um escarnecedor? E nesse caminho, uma das coisas que a gente sempre batalha, né? Porque sempre a gente recebe pessoas e tudo mais, e a gente faz aquela pergunta para saber, né? Ampliar a visão e tudo mais. E nós sabemos que nós ficamos numa constante batalha espiritual. E eu lá naquela residência e tudo mais, lá conversando com o pessoal lá na sala, tava as Bíblias todas abertas, todo mundo comentando e tal, no avô. Olhei e falei, tudo bem, não tem problema nenhum, vamos falar da palavra, conversamos sobre coisas lá, mas de repente a palavra de Deus vem, mas não para comentar, mas para observar. Justamente onde surgiu essa do provérbio. Seja sábio, não fale, e nem seja escarnecedor ao ponto de criticar. Eu vou te mostrar. Pois bem, todo mundo foi embora. Depois, fui um dos últimos a sair, né? Aí só ficou o casal, que é dono da casa lá, e tudo numa boa. E depois peguei, montei na moto, fui embora, aquele negócio. Só que eu não fui embora, fui dar uma volta no quarteirão e voltei. Fiquei próximo à porta da casa. Fiquei olhando, porque Deus já havia me chamado para ficar observando. Eu já tinha presenciado ali, já tinha observado uma batalha espiritual ali. E é uma das coisas que esses lugares não oferecem e não estão preparados, é justamente para esse tempo de batalha espiritual. Todo mundo acha que é simplesmente uma reunião inocente, pura, imaculada. Mas quando você está mexendo com a parte espiritual, não tem como. O mal vem para cima. É como se fosse um convite. É como se estivesse pegando um sino e avisando, olha, vai ter reunião em nome de Jesus. Então, toda a hoste vai ficar ali pronto. Mas se estiver lá, ele vai ser queimado. Sim, eles sabem disso. Porque, afinal de contas, eles conhecem Deus. Eles conhecem Deus. O inimigo conhece Deus. Tolo é o homem que não crê. Mas o inimigo conhece. E sabe. Mas ele sabe também que a hora que pararem de falar de Deus ali, e cada um for para o seu lugar, eles estão livres. Não, mas são abençoados e tal. Mas se não vigiam, veio o ladrão e rouba. E Deus me trouxe justamente para voltar novamente e observar isso. E realmente foi uma grande batalha. Uma grandiosa batalha. Porque as pessoas que a gente estava conversando ali, algumas que, por saber da minha postura, minha posição como apóstolo, entendeu? Se sentiram um pouco mais à vontade, vão contando algumas coisas e tal, e a gente vai prestando atenção, a gente percebe que aquele grupinho que estava ali, cada um estava passando por um problema
estava interferindo na sua integridade com aquele momento. Porque um estava preocupado que, vamos supor, tinha que pagar uma conta, outro que a criança estava lá com a babá, que não sei o quê, papapá. Todos os tipos de, vocês imaginarem, de problemas aí. Como vocês têm também na vida pessoal de cada um de vocês. Ok? Só que estavam lá, não estavam inteiros para Cristo. Estavam de forma parcial. E isso também vem se agravando muito também nas próprias igrejas. Nos momentos de culto, tem pessoas lá que de repente estão mais preocupadas com a mensagem que está vindo no WhatsApp do que a palavra que está vindo de cima da igreja, do altar. Que o anjo, que o Espírito Santo está aproveitando para passar para a tua vida. Mas a pessoa está preocupada lá no celular, que ela fica lá vendo até mesmo como é que está o batom, aquela coisa toda, né? Põe a câmera lá, para poder ficar usufruindo desse momento. Não, eu estou aqui, estou protegida por Deus, aquela coisa toda, né? E deixa para lá. Então essa batalha espiritual se fez presente e acabei participando. Tá? E aí a gente começa a perguntar o seguinte: a residência está preparada para a situação extrema? Está provado que não. Já posso testemunhar que não. Tá? O que eu colhi foram testemunhos de desavenças familiares, falta de prosperidade, limitações pessoais, ou seja, como se estivessem carregando uma âncora, como se estivessem carregando sacos de cimento, digamos assim. As pessoas não fluem, né? Começam a haver problemas ali atrás um do outro. Não, mas Cristo vai abençoar e aquela coisa toda, e vamos que vamos, mas não tira isso do coração. Ela continua cultivando o problema e que Cristo remova esse problema da vida dela, quando ela não consegue nem tirar a própria trave do olho. Mas ela quer remover a trave do vizinho, né, do amigo, porque, nós estamos em Cristo aqui. Né, aquela famosa acomodação. Né? Então fica aquela pergunta: se é um local chamado igreja, por que essas reuniões não são feitas no local adequado? Ao invés de se fazerem na casa das pessoas, escritórios, enfim, vários lugares aí que faz. Tem lugares por aí que só frequentam, só tem aquele grupo lá, porque o dono gosta, né, desse tipo de situação, aí vai lá, oferece uma festa lá, de repente, um jantar lá com pizza, salgados, uma série de outras coisas mais, e todo mundo sai de lá satisfeito, aquela coisa toda. Eu falei, eu me sinto satisfeito com a palavra de Deus, eu não venho aqui para encher barriga. Inclusive, o próprio Senhor mesmo fala: se você vai para a casa dos outros, das pessoas, ou até mesmo para a minha casa, para pegar a minha santa ceia, para encher sua barriga, coma na sua casa primeiro. A palavra de Deus mesmo diz isso. Mas tem gente lá que não, quer aproveitar o banquete, já que aqui eu não pago, né? Bem assim. Então, quero levar essa facilidade nessa brincadeira. Então, se é um local chamado igreja, por que não se direciona, então, um horário, tipo assim, olha, toda segunda, toda terça, toda quarta, de tal hora a tal hora, todos se reúnem aqui e nós fazemos isso. Porque esse negócio de se reunir na casa das pessoas, foi aí que Cristo me cutucou, me falou: para que é isso aqui? Conforto? Porque a minha casa não gera conforto, por acaso? Só porque tem um sofá? Só porque tem uma poltrona? Só porque tem mais intimidade, digamos assim? O quê? Discriminação? Essa me pegou pesado, confesso. Como assim discriminação? Por exemplo,
se convidam-se as pessoas, convidaram por quê? Por aproximação da igreja, porque você tem um relacionamento um pouco mais próximo, e por se você convidou para ir para sua casa, ou porque é interesse do ministro esse grupo de pessoas, mas aí e todo o rebanho? Por que não é convidado para esse momento? Não, isso aí tem igreja lá, eles vão no culto. Não, mas no culto não tem um discipulado. No culto ele não vai fazer essa interação. No culto ele vai prestar atenção na palavra que o Senhor vai enxertar na vida dele. Esse tipo de evento extra culto, digamos assim, está sendo realizado em casa de pessoas que são próximas a si, ou de interesse pessoal, que essas pessoas se mantenham próximos. Isso não é uma discriminação com relação a todo o restante da igreja? Por acaso é assim que a casa de Deus age? Discriminando pessoas ou permitindo que hajam essas células? Só para que você não vá na igreja, mas você goza de um conforto na sua casa, ou ir visitar aquela pessoa, então você já sabe que lá vai ter uma pizza, lá vai ter um refrigerante, lá vai ter um carinho a mais que você não tem na igreja. Não é discriminação? Por que toda igreja não é convidada para ir na sua casa? Você que oferece ela, por exemplo, para fazer esse tipo de situação. Por que toda a igreja você discrimina os escolhidos do rebanho de Deus? Então, Deus me chamou muito para isso, e justamente como ele vem falando de justiça, e ele já começa que nós temos que ser juízes de nós mesmos. Esse tipo de atitude não seria um julgamento precipitado de que, tipo, esta aqui que vai na minha casa é a elite da igreja. O resto. Você está separando as ovelhas dentro do próprio rebanho que o Senhor próprio escolheu. Porque quem vai para a igreja é rebanho do Senhor. E há um pastor para tomar conta desse rebanho. Simplesmente isso. E os rebanhos sempre unidos. Uns que se desenvolvem mais, outros que se desenvolvem menos, mas todos permanecem juntos. Vão para o mesmo pasto, percorrem as mesmas distâncias, tanto os recém-nascidos, digamos assim, como os mais velhos. Todos são movidos para o mesmo lugar. Então, por que esse tipo de discriminação dentro da própria igreja? Não importa qual a desculpa. A igreja em si, fisicamente, já tem lugar. Pré-determinado para isso, por Deus, é preparado esse ambiente e tudo mais. Então, sendo um juiz e guarda da palavra de Deus, nós devemos começar a pensar. O que nós precisamos para fazer uma boa administração da nossa vida espiritual? Em primeiro lugar, dentro de nós mesmos. Porque nós somos a própria semente. E para aceitarmos Cristo, nós temos que morrer. Para que brote dentro de nós. Então, eu sou uma semente que vai se tornar um lugar da prosperidade do Senhor. Em cima disso, onde vou gerar ramos e tem que gerar frutos em cima disso. Então começa o quê? Ambiente. Que tipo de ambiente eu me tornei? Que tipo de ambiente eu frequento? Eu sou um ambiente que não vou assistir o culto na igreja, mas eu vou na casa das pessoas. Qual é o meu relacionamento com as autoridades denominadas pelo próprio Senhor?
as quais são responsáveis pela condução do rebanho. Eu estou sendo obediente ou estou sendo mais cabra ou bode do que ovelha? Aquele pastor, aquele ministro, aquilo, isso, aquilo, aquilo. O que é isso? É uma crítica, é um julgamento. A ovelha vai julgar o seu pastor? O pastor vai julgar as suas ovelhas? Quem é aquela que eu quero que fique aqui? Quem é aquela que vai para os lobos? É assim? Começa-se o quê? Os guardas. Como é que eu vou guardar esse rebanho? De uma batalha espiritual. Como é que esse rebanho vai interagir com o mundo? Como é que esse rebanho vai aprender a se defender? Não é só falar em nome de Jesus. Da boca para fora é uma coisa, mas da mesma forma como o Senhor mesmo diz, a boca fala o que o coração está cheio. Se o coração está cheio do mundo, se eu falar em nome de Jesus, da boca para fora, o inimigo sabe. Porque também o inimigo vigia e sonda o nosso coração. Então precisamos aprender a ser juízes e guarda de nós mesmos. E é por isso que devemos observar a sinalização do Provérbios 13. Devemos perguntar onde está a sabedoria a ser apresentada para todo o corpo. Ou é uma atitude para escarnecer a própria igreja? Explico. O temor à palavra devemos ter sempre, mas para galardoar quem? Homens. Porque tem homens que pegam a palavra de Deus, soltam ela e querem ostentação. Mas a palavra é de Deus, mas eles querem ostentação. O sangue dos animais não solucionaram o problema. Nós já sabemos disso, está escrito pelo próprio apóstolo Paulo. O sangue de animais não resolveu o problema. Mas o sangue do arrependimento é o que vai libertar. Quando realmente nós nos arrependemos. O sábio aceita a correção e cresce para ser guiado pelo próprio Deus. Já o escarnecedor rejeita a repreensão, pois não sabe amar. Isso é uma das grandes situações de hoje em dia, que muito ministro não sabe amar. Tem gente que fala, escreve, eu te amo, uma série de coisas mais, mas não vive. Não vive isso. Fácil falar com os ouvidos. O duro é falar no coração. E a ruína espiritual é iminente numa situação dessas, quando você não tem esse conjunto, levando todos os que seguem esse tipo de situação para onde? Para a cova. E nós precisamos resgatar esse tempo. Então nós temos hoje um chamado de justiça, como lá em Deuteronômio 16, que ordena a Israel que faça juízes oficiais, os guardas, para que mostre, o Senhor está nos mostrando que não aceita o quê? Corrupção, mentira, desvio de caminhos. Ele deseja que o seu povo viva de forma reta, debaixo do seu governo. Estou falando agora de governo de Deus. Estou falando de um reino espiritual.
Um reino que realmente precisamos começar a viver. Nosso Deus está pedindo o quê? Ordem, liderança justa, discernimento espiritual. No tempo presente, a igreja é chamada a viver pelo Espírito Santo, que é o juiz justo em nossos corações. Ele nos guia a toda a verdade e nos dá discernimento para não sermos enganados por falsos ensinos ou falsos profetas. No contexto, o Espírito Santo é quem guia a igreja para a verdade. Isso é uma das coisas que eu tenho visto muito debate em cima disso. Ainda mais quando se fala de governo de Deus. Muitos aí falam em verdade como se estivesse assistindo um programa de piadas, quando é muito sério. Precisamos de discernimento espiritual para que não sejamos enganados por falsos deuses, falsos profetas ou falsas vozes. É um tempo interessante que para a igreja que precisa o quê? Observar santidade e discernimento espiritual. Ainda a questão de uma semana atrás eu estava discutindo sobre isso, sobre 1 Coríntios capítulo 14. Nós tínhamos assistido, acabado de assistir uma apresentação e o ministro que estava celebrante lá do evento, toda hora aquele negócio de ficar falando em língua e perde-se tempo, só isso, só perde tempo. Se ele soubesse o quão precioso é o tempo de Deus, ele procuraria ir logo direto e falar, Deus tem isso para você, e pá! E fala. Vai para o livro de 1 Coríntios 14 e fala. Se tiver alguém que interprete, que faça. E se não tiver, cale-se. Cale-se. É que nós caímos numa zona de conforto de crer que aquilo que está sendo dito por aquela pessoa é a mesma coisa que ela mesma está traduzindo de si própria, está interpretando de si própria. Isso não passa de mentiras, de enganação. O Espírito Santo rejeita esse tipo de movimento, porque isso daí não tem justiça se levar a cabo 1 Coríntios 14. Se não tem o profeta naquele mesmo lugar, cale-se. Porque a língua é para edificar a si próprio. E não a igreja. Então, sendo um justo juiz e guarda da palavra de Deus, eu tenho que começar a olhar esses cultos e rejeitar. Porque não são cultos de verdade. São cultos de adoração à idolatria do homem. Olha como eu falo em língua, isso é exaltação. Que não conhece nem a palavra de Deus. Aí, 1 Coríntios 14. Está logo aí. Não precisa ir muito longe. O apóstolo Paulo deu um show com relação a isso. Mas aí eu preciso falar de 1 Coríntios 13. Eu posso ter tudo, mas se não ter amor, eu não tenho nada. E hoje o que mais falta dentro de uma igreja? Amor. Falta realmente essa busca, que é o Cristo, que é a ressurreição da vida, como ele mesmo coloca em João 11 lá. Isso daí é um tema que as pessoas hoje ficam preocupadas. Por exemplo, lá em João 11, como você vê lá a Marta e a Maria com a dor pela própria morte do irmão Lázaro, que humanamente parecia o quê? Tarde demais. Há quanto tempo ele já estava lá?
4 dias. Mas tem uma coisa que o Senhor declara: eu sou a ressurreição e a vida. Alguém já prestou atenção nisso? Alguém já deu esse tipo de ouvidos de verdade para essa mensagem? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Alguém já prestou atenção na profundidade dessa informação? Observando como governo de Deus. O filho dele se apresenta e fala: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E aí nós temos que começar a pensar: Jesus é mais um profeta, por acaso? Só? Como a gente tem nas igrejas por aí? Não. Ele é o diferencial. É o nosso exemplo. É aquele que nós temos que seguir, observar e atentar a cada palavra dessa que ele nos coloca. Ele é o verdadeiro juiz que está observando tudo isso. Está deixando acontecer de verdade. É isso que você entende? Vai fazendo. Ele está dando corda. E ele tem o poder sobre a morte. Quando ele chega diante do túmulo, o que acontece? Não há trevas que resistam à sua voz. Porque elas sabem quem é ele. Quais são os dele. Aí o que ele faz? Lázaro, venha para fora. Precisou Jesus ficar lá, sai isso, sai aquilo, faz não sei o que, é agora, eu ordeno, eu mando. Ele precisou falar isso. Porque a gente vê muita gente por aí, eu repreendo, eu recrimino, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Quem tem a unção dele, que ele derrama, como Deus derramou sobre ele, todo o poder, toda a autoridade. Não é isso que está escrito? Ele é cheio de autoridade. E aquele que está nele, quando ele derrama a unção, também tem a mesma autoridade dele. Só fala e determina: Lázaro, vem para fora. A morte de Lázaro mostra que a justiça de Deus não falha, ainda que pareça ser tarde. Lázaro saiu, mesmo depois de 4 dias morto. Isso, por acaso, acontece conosco? Sim. Mas, pastor, não morri ainda. O Senhor pode ressuscitar ministérios que estavam parados. Ele pode trazer vida para uma família que estava dispersa. Ele pode trazer à vida pessoas que estavam destruídas. Ele pode restaurar sonhos. Ele pode reativar as promessas. Ele pode fazer tudo voltar, mesmo que esteja enterrado. Mesmo que você tenha falado, eu não quero mais saber disso, está enterrado e acabou e fim de papo. Não, ele traz de volta. Para você viver.
O tempo de choro pode até ter durado, mas Jesus já chegou. E quando ele chega, vida se manifesta. Essa semana nós tivemos essa vivência de uma forma sobrenatural. Muitas coisas aconteceram essa semana, muita coisa, muitos hospitais que o Senhor me levou, muitas casas e tudo mais, muitas curas, coisas realmente sobrenaturais. Sobrenaturais de verdade. Que até equipe médicas ficaram aí assustados. Mas é de Deus. É do governo dele. É da autoridade dele. Não do homem. Isaías anuncia o consolo ao povo de Deus. Ele diz: olhai para Abraão, vosso pai, eu o chamei, sozinho eu o abençoei e multipliquei. Onde estava Abraão? Sozinho, ele, a esposa, naquele acampamento, os servos, tá. Daqui a pouco vem, ei, vem para fora. Você duvida que Deus possa restaurar a promessa que Ele tem sobre a tua vida? Você duvida que Ele pode te curar agora aí mesmo, desse problema que você está apresentando aí? Encontrar soluções do teu problema? Que Deus você serve? Nós cremos no Deus do impossível. Esse Deus que faz acontecer, que está olhando por todos nós aqui, olhando por você aí, nesse exato momento, querendo que o teu coração incendeie. Aí ele nos coloca assim, em Isaías 52:7, conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Estou te anunciando uma boa nova para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho. Deus está levantando agora, nesse tempo, olhando para você mesmo, que te quer como um mensageiro. Porque ele toda hora fala, divulgue este evangelho, compartilhe esse vídeo com mais gente. Porque ele quer que proclamem a redenção, a libertação, a vitória que você tanto almeja. O justo juiz que exige santidade. O Cristo que traz a vida é também aquele que te consola. Fortalece e te dá liberdade. Te liberta. Sem precisar de espetáculos. Ele simplesmente fala para você, vem para fora. Saia das tuas cinzas aí. Se restabeleça. E é hora do nosso Deus reinar sobre a tua vida. A hora do nosso Deus, do Senhor Jesus, realmente trazer a justiça de Deus através do governo santo. E por isso nós temos que estar em santidade. O mundo nunca vai nos levar a isso. Mas ouça, o caminho através do Senhor nos leva a esse tempo da santidade. Cristo é o juiz e tem o poder sobre a morte. Deus restaura e liberta o seu povo, trazendo o consolo. Deus continua sendo justo,
juiz, Cristo é a ressurreição e a vida, e o Espírito Santo é o Consolador, que nos fortalece até a redenção final. Portanto, Deus nos chama para uma justiça e santidade. Cristo se revela como aquele que tem o poder sobre a morte. E o Senhor promete consolo, libertação e redenção. Pois, afinal de contas, o Senhor é o justo juiz. Cristo é a nossa ressurreição e a nossa vida. E o Espírito Santo nos prepara para a redenção final. Talvez você esteja vivendo no Maria e Marta, esperando uma resposta atrasada. Talvez hoje você se encontre com algumas áreas da tua vida, ou talvez a tua vida como um todo sem sentido, maré morta. Talvez até se parecendo com um túmulo de Lázaro. Talvez hoje você esteja numa situação de que alguém precisa te ouvir. Mas Deus te convida a ouvir. Sai para fora. Amém. Hoje o Espírito Santo que te dá vida. Ele quer fazer justiça, quer te dar libertação. Ele reconhece o seu esforço. E hoje também a igreja precisa levantar uma voz profética que anuncia: o Senhor reina e Ele vem com autoridade. Não de qualquer jeito, olha, Cristo está vindo. Não. O Senhor reina. Desde já. Nós estamos sob o governo dele. Toda vez que nós aceitamos Cristo em nossa vida, nós estamos sob o governo dele. Debaixo da autoridade dele. Não da autoridade de homens, mas dele. Hoje Deus se apresenta na tua vida te pedindo e te chamando. Receba a vida onde havia a morte. Receba a justiça onde havia a confusão. Receba consolo onde havia a dor. O Espírito Santo está aqui hoje para renovar, restaurar e ressuscitar tudo aquilo que havia sido perdido. Porque todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Todos verão. Isso daí é promessa dele. É a promessa que realmente permanecerá para todo sempre. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o justo juiz, aquele que governa com equidade e santidade. Diante de Ti não há mentira, não há corrupção, não há trevas que resistam à Tua luz, meu Pai. Assim como Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, nós cremos que o Teu poder é capaz de trazer vida onde havia morte, esperança onde há desespero, vitória onde o inimigo declarou derrota. Hoje, no nome do Senhor Jesus, profetizamos que todo sonho enterrado volte à vida, que todo ministério adormecido se levante novamente, que toda cadeia espiritual se quebre agora pelo fogo do Espírito Santo.
Assim como em Isaías tu prometesses consolo e libertação ao teu povo, nós recebemos essa palavra no dia de hoje para esta geração. Declaramos que os nossos pés levarão boas novas, que anunciaremos a vitória e proclamaremos: o Senhor reina. Senhor, que a tua justiça brilhe como a balança perfeita, que a tua vida resplandeça como a luz no túmulo de Lázaro, e que a tua libertação conduza o teu povo a caminhar em liberdade rumo a Sião celestial. Em nome de Jesus, Senhor, ordenamos: sai para fora, vida nova, sai para fora, libertação, sai para fora, fogo do Espírito Santo. E que todos os confins da terra vejam a salvação do nosso Deus, e que também seja por testemunho e engrandecimento de teu santo nome, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat shalom.